Livro de Neemias, o capítulo é o capítulo 1. Vamos ler só o verso 4. Podem ficar sentados mesmo, como vocês estão. Eu sou movido à glória a Deus. Quanto mais glória a Deus der, mais eu fico assim, mais à vontade, entendeu? Capítulo 1, verso 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, diga assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Verso 6 a gente encerra. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Continue com a sua Bíblia aberta. Senhor, eu me coloco diante de ti como teu servo. Eu acho que da lista de nomes que estarão ministrando aqui nesses dias, que já ministrou e que vai ministrar, eu sou o menorzinho aqui, Senhor, café com leite. Mas eu peço a tua graça, tua misericórdia, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, fala conosco. Amém, Jesus. Diga glória a Deus. O capítulo 1 de Neemias é um capítulo de lamentação. Neemias, todos nós sabemos o significado, do nome Neemias. Acho que foi falado aqui, não foi falado? O significado do nome Neemias? Quem sabe o significado do nome Neemias? O pastor José fala sempre aqui na Escola Bíblica Dominical. O significado do nome Neemias? Diga: Deus consola. E esse capítulo 1 é um capítulo de lamentação. Sabemos que Neemias, filho de judeu, mas que nasceu no cativeiro babilônico, nunca havia pisado em Israel. Eu preguei aqui recentemente sobre o cativeiro, que Israel passou 70 anos escravo na Babilônia. Foi nesse tempo que Neemias nasceu na Babilônia, judeu, mas nasceu na Babilônia, nunca havia pisado seus pés em Israel. Mas o seu pai, mesmo tendo seu filho num cativeiro babilônico, o seu pai, ele cumpre a palavra e as exigências da palavra de Deus, mesmo tendo seu filho no cativeiro, ele faz a circuncisão. E eu imagino o pai de Neemias sentando com Neemias todos os dias, quem sabe na viração dos dias, e ensinando a ele sobre o Deus de Israel.
Eu imagino o pai de Neemias sentando com ele, talvez na mesa do café da manhã, e ensinando a ele sobre o Deus de Israel. Eu imagino o pai de Neemias sentando com Neemias e dizendo: filho, um dia Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Eu imagino o pai de Neemias um dia sentando com Neemias e dizendo: filho, um dia tinha uma muralha de 9 metros de altura por 6 de espessura. Deus derrubou a muralha. Apesar de Neemias não ter nascido em Israel, e sim no cativeiro babilônico, ele tinha uma aliança com Deus e um conhecimento sobre Deus que o seu pai passou para ele. Está aí a importância de nós, pais, ensinarmos os nossos filhos, porque a Bíblia diz: ensina o caminho que deve andar. Segundo historiadores, ou o historiador, o seu pai, ou o pai de Neemias, o Acalias, segundo histórias, antes do pai de Neemias morrer, o pai de Neemias profetizou sobre a vida de Neemias. Segundo o historiador, o senhor Acalias, pai de Neemias, antes de morrer, chama o seu filho e lança uma profecia sobre ele e diz: filho, você nasceu no cativeiro, mas um dia, o Deus a qual papai ensinou você e falou sobre ele, vai vir neste cativeiro e vai tirar você desse cativeiro. Neemias agora se pauta em uma profecia lançada pela boca de seu pai. E a Bíblia diz que Neemias, ele exerceu, foi dito isso aqui nos 2 dias que passaram, durante alguns anos, segundo o historiador, 23, 24 anos, ele exerceu uma função que herdou do seu pai. Essa função que ele exercia na Babilônia era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Ele servia o rei, ele servia o vinho do rei. A gente vê isso muito em filme, né? Antes do rei beber o vinho, o copeiro tinha que tomar, porque se tivesse veneno, o copeiro morria, mas o rei não morria. E Neemias, todos os dias fazia isso. Eu estou fazendo uma introdução para que você entenda o que Deus quer fazer aqui essa noite. Todos os dias Neemias provava o vinho para o rei. Ou seja, em outras palavras, todos os dias Neemias corria risco de vida, risco de morrer. Todos os dias Neemias tinha essa rotina de servir o rei. Mas Neemias estava lá servindo o rei, mas firme na profecia lançada pela boca de seu pai. E a história diz que um dia, um certo homem chamado Anani, irmão de Neemias, aparece, o capítulo 1 e o verso 2 fala sobre isso, que Anani, um dos irmãos de Neemias, aparece e Neemias então pergunta para ele sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo judeu. E eu imagino Neemias perguntando para o seu irmão Anani: meu irmão, como vai Jerusalém? Como está o povo de Jerusalém? Como está? E o relato do Anani não é um relato muito legal, porque ninguém gosta de receber notícia ruim. E Anani olha para Neemias e, quem sabe, o seu semblante desfalece e diz: meu irmão Neemias, Jerusalém, os que ficaram em Jerusalém foram vendidos como escravos. Meu irmão Anani, mas como está as portas de Jerusalém? As portas, meu irmão Neemias, foram queimadas e destruídas. Mas aquele
aquele muro que papai falava para mim, que tinha um muro, portas, como é que está? Os muros, meu irmão Neemias, foram destruídos. E a Bíblia diz, a história diz, que quando Neemias recebe essa notícia, o verso 4 que nós lemos, quando ele recebe essa notícia, pega uma cadeira para mim, por favor. Primeiro, que todos nós, quando recebemos uma notícia ruim, se a gente estiver sorrindo, o que vai acontecer? A gente vai ficar triste. A primeira coisa que acontece com Neemias quando ele recebe a notícia, olha aí o verso 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu assentei. Porque tem notícia que é melhor você receber logo sentado, porque você desmaia. Depois o texto diz que depois dele se assentar, ele chorou. Depois dele chorar, ele se lamentou a vida inteira. Se lamentou? Então diga comigo: sentou, chorou, se lamentou. Sentou, chorou, se lamentou. Então quero já pôr uma vírgula aqui e dizer para você o inverso dessas três coisas. Primeiro, o choro acaba. Primeiro, o choro acaba. Ou melhor, primeiro, Deus vai te levantar dessa situação. Segundo, Deus vai tirar o choro, ou seja, vai colocar um sorriso nos seus lábios. Terceiro, o tempo de se lamentar está acabando. Quem sabe você está aqui como Neemias. Ultimamente notícias ruins têm chegado e você tem sentado, chorado, se lamentado. Mas o texto é bem preciso em dizer, quando Neemias diz: eu sentei, chorei, me lamentei por alguns dias. Porque tem gente que fica no lamento a vida inteira. Entra ano e sai ano, a vida dele é se lamentando. Ó, chega, rimou. E Neemias senta, chora e se lamenta por alguns, mas ele se levanta e se põe a orar e a jejuar. Quando eu estava preparando essa mensagem, esses dias atrás, pode tirar a cadeira aqui, por favor. Esses dias atrás, nós fizemos 7 dias de oração no monte. Eu, o diácono Samuel e o Gabriel. 3. Porque para churrasco é um monte. Para oração dá para contar na mão. É ou não é, gente? É ou não é? Para fofoca é um monte. Agora para ir lá na sua casa, dar um abraço, orar por você, não aparece um. A gente fez 7 dias no monte e no 6º dia nós ouvimos a voz de Deus. Posso ser sincero? Vou deixar para falar isso que eu ia falar agora mais para frente. Deus falou algumas coisas para nós que eu vou contar mais para frente na mensagem, porque vai encaixar em algo que eu tenho para dizer aqui para você. Mas lá no monte, uma das coisas que Deus falou com a gente foi: façam mais 12 dias de oração em um determinado lugar, que é o terreno da nossa igreja. E nós fizemos 12 dias de oração no terreno da igreja. Hoje, de madrugada, Deus pediu para mim jejum. Mas Deus falou assim: não é só você que vai jejuar, toda a igreja vai jejuar. Qual é o propósito, pastor? O propósito é a mudança da nossa história. Quem precisa de uma mudança na tua vida, na tua história, na tua família, então está sendo convocado aqui esta noite, voz de oração, voz de jejum ao povo da Assembleia de Deus rompendo em fé. Neemias se levanta para orar e para jejuar, porque se ficar só lamentando, meu irmão, não vai mudar nada.
Você tem que se posicionar e se levantar, erguer a cabeça. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Se tomar outro tombo, levanta de novo. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a Bíblia diz que Neemias todos os dias servia o rei, ó. Sempre bem arrumado, com a roupa, né? Porque ele tinha uma roupa específica. Ele provava o vinho e dava para o rei. Mas depois desta notícia, a Bíblia diz que Neemias se apresenta diante do rei com um semblante triste. Quem está entendendo a pregação aqui, diga glória a Deus. E ele prova do vinho. Neemias sempre se apresentava diante do rei, ó, sorridente. Mas nesse dia ele está triste. E segundo a história, o rei olha para Neemias e fala: por que você está triste? Capítulo 2, o verso 1. O rei olha para ele e diz: por que você está triste? Você está doente? Aí o texto vai dizer que Neemias conta para o rei por que ele estava triste. Neemias vai dizer: meu rei, eu nasci nesse cativeiro, toda a minha vida, por 23 anos eu estou te servindo aqui, exercendo uma função que era de meu pai. Eu nunca entrei na presença do Senhor triste. Neemias vai conversando com o rei. Mas eu estou triste porque os muros da minha cidade foram destruídos, as portas foram queimadas, o meu povo está escravo. E eu nasci no cativeiro, mas eu sou judeu. Eu nasci no cativeiro, mas na minha veia corre o sangue de Davi, o sangue azul. Neemias olha para o rei, não foi estas palavras, mas é como se ele estivesse dizendo assim: ei rei, eu não nasci para carregar bandeja, eu tenho sangue de Davi, eu nasci para ser rei, eu nasci para reinar, eu nasci para estar por cima. Depois de falar tudo isso, ele temeu. Mas o texto diz que o rei nomeia o Neemias como governador. O rei dá a Neemias cartas de acesso para ele entrar e sair aonde queria. O rei pega soldados, carros, cavalos, cavaleiros e põe ao dispor de Neemias. O rei assina, você não dá um glória a Deus agora, eu paro de pregar. O rei assina a carta de euforia de Neemias e fala: Neemias, você nasceu no cativeiro, mas hoje eu estou te dando uma carta de euforia, eu estou te dando uma carta de independência, eu estou te dando uma carta de liberdade. Agora eu vou começar a pregar, porque é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Até esse mês foi um mês de escravidão, foi um mês de tribulação, foi um mês de dificuldade, mas Deus está trazendo a carta de euforia, a carta de independência. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Depois de hoje tu terás a tua independência financeira. Depois de hoje esta igreja terá uma independência. Eu não sei em qual situação você está sendo dependente, mas Deus está dizendo que hoje é o dia de você se tornar independente. Quando o rei faz tudo isso com Neemias, Neemias faz assim com a bandeja, ó. Diga para esse irmão aí: joga essa bandeja de copeiro fora. Joga essa bandeja de copeiro fora. Deus te chamou para uma vida de independência.
o rei nomeia o Neemias de governador, glória a Deus. Mas a roupa dele ainda é de copeiro. Diga comigo, roupa de copeiro, mas unção de governador. Aleluia, 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 aleluia. Quando Neemias sai da presença do rei, ele sai com roupa de copeiro, mas já era governador. Eu profetizo que você, eu não sei qual é a área que você trabalha, que você atua, mas eu estou profetizando aqui em nome de Jesus, você vai governar nesta área. Você vai governar na sua área. Tu serás o melhor naquilo que faz. O livro de Neemias é um livro de testemunho. Quem conta a história é o próprio Neemias. Quem conta a história é o próprio. Olha aí na sua Bíblia o capítulo 5, verso 14. Neemias vai dizer assim, ó: também desde o dia em que eu fui nomeado governador, ele está falando dele mesmo. Ele está falando, quando eu fui nomeado governador, ou seja, Neemias está contando a história. Neemias está contando um testemunho. Neemias está contando um testemunho. Quem está contando o testemunho? Quem está contando o testemunho? O copeiro ou o governador? Então, quem pegou aí já? Quem pegou? Seu testemunho você vai contar depois do cativeiro. Seu testemunho, o nosso testemunho, o testemunho da AD Rompendo em Fé, vai começar a ser contado. Amém? A história, ei, Psil, prepara a caneta e o papel para escrever o teu testemunho, para escrever a tua história, porque Neemias escreve esse livro, mas ele já havia vencido os obstáculos, as barreiras, alcançado aquilo que ele havia determinado por o seu próprio pai, e agora ele escreve o teu testemunho. Então Deus está mandando eu dizer aqui para algumas pessoas, só para algumas, porque tem algumas que estão aqui, mas a mente está lá fora. Deus está mandando dizer para você que está ligado aqui hoje, que você vai escrever, contar o seu testemunho. Neemias vai para Jerusalém com uma carta de liberdade. Neemias vai para Jerusalém com soldados ao seu dispor. Eu imagino o Neemias saindo da Babilônia, gente, naquelas éguas, as mais top que tinha da época. Se fosse hoje, ele ia sair numa BMW, nesses carros presidenciais, mas naquela época não tinha isso. Naquela época o que era top era as éguas, aquelas éguas bonitas. A carruagem toda arrumada para Neemias, e Neemias senta naquela carruagem. Aí eu imagino Neemias quando está saindo do cativeiro, saindo da Babilônia para ir para Jerusalém. Eu imagino Neemias, ele dizendo assim: tu és fiel, Senhor. Eu imagino Neemias dizendo assim: meu pai falou para mim que eu nasci no cativeiro, mas um dia Deus ia me tirar do cativeiro. Eu imagino Neemias saindo do cativeiro e dizendo: tu és fiel, Senhor. Eu imagino Neemias dizendo assim: eu nasci no cativeiro, mas não vou morrer no cativeiro. O teu presente não define o teu futuro, o teu passado não define o teu futuro. Foi difícil até hoje, foi cativeiro até hoje, foi luta até hoje, mas existe uma palavra profética sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: assim diz o Senhor: eu estou preparando o momento para tirar você desta vergonha, deste cativeiro, desta humilhação, e tu vais cantar o hino da vitória. Neemias nasceu aonde, gente? Aonde Neemias nasceu, gente? Por 23 anos o endereço de Neemias era onde, gente? Mas agora Neemias muda de endereço. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo assim: Alabachai, que Deus vai mudar algumas pessoas de endereço.
Neemias mudou de endereço, de Babilônia para... Você pode levantar a mão que eu quero profetizar? Deus vai mudar teu endereço. Deus vai mudar o endereço da Derrompendo em Fé. Ei, você vai sair da Babilônia. Ei, pode, essa Babilônia pode representar dívidas, pode representar vergonha, pode representar humilhação, mas eu estou sentindo a graça de Deus para profetizar e dizer para você: você vai mudar de endereço. Alabashuri Kalamanaias. Tem uma casa melhor para você. Qual casa, pastor? É a casa própria. Olemanarabashuri Kalamanaias. O meio aonde você vive é um meio aonde gente invejosa, gente de olho gordo. Deus está dizendo que algumas pessoas literalmente vão mudar de endereço. Deus vai te colocar em uma casa melhor. Deus vai te colocar em um local melhor. Por quê, pastor? Porque existe uma palavra profética sendo liberada aqui esta noite. Deus vai mudar o teu endereço. Esta é a noite da sua independência. Fala para essa pessoa do seu lado, diga isso para ela. Diga isso com fé, diga: esta é a noite da sua independência. Fala para ela assim: essa é a noite de você largar a bandeja. Tem gente revoltada aí para jogar a bandeja pela fé. Diga: joga essa bandeja, joga. Deus está preparando algo novo para você. Aí a Bíblia diz, gente, que Neemias vai para Jerusalém com um objetivo. Qual era o objetivo de Neemias? Reconstruir, ajuntar novamente o povo que estava disperso. E foi dito aqui nos dias que se passaram, que quando Neemias ele chega até Jerusalém, tem uns cabras que fica sabendo que Neemias chegou, e fica sabendo também qual é a intenção do Neemias. Esses cabras, no capítulo 2, olha aí, capítulo 2, o verso 10, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. O capítulo 2 e o verso 10 diz assim: ouvindo Sanbalate e Tobias, ouvindo Sanbalate e Tobias. Vamos lá, gente, lê comigo. Ouvindo Sanbalate e Tobias, o quê? O servo lhes desagradou com grande desagrado. Entendeu? Não entendeu não? Algumas pessoas vão ficar desagradadas, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Quando o Sanbalate, o Tobias, o Gerson fica sabendo, desagrada. Eu estou até vendo quando a gente começar a cavar os buracos mesmo lá no terreno, o que vai ter de Sanbalate e Tobias que vai desagradar. Já estou preparado já. Se prepara, porque quando Deus assinar tua carta de euforia e te dar tua independência, alguns vão ficar desagradados. Mas tem um segredo que o Neemias nos ensina, que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Como você agir, porque as pessoas que vão se desagradar com o teu sucesso, com o teu crescimento, com a tua prosperidade, elas vão montar algumas estratégias para poder, primeiro, te desestabilizar. Segundo, tirar você do seu foco. Terceiro, fazer você descer o nível. Mas Neemias tem uma estratégia. Deus está dizendo: não perca tempo com Sanbalate e Tobias. Falaram um monte de coisa para Neemias, ó. Mas sabe aonde ele estava pautado? Na profecia liberada pelo seu pai. E o texto sagrado diz que, o capítulo 2, o verso 19, que esses três endemoniados,
Começa a zombar do Neemias, dizendo: você não vai conseguir, você não vai construir, você não vai ter sucesso. Sabe essas pessoas que ficam buzinando na sua orelha? E sabe o que dói mais, gente? É que as pessoas que às vezes falam são pessoas do nosso meio, que convivem com a gente, quem sabe da sua própria casa, não acredita em você, não dá nada para você, te põe para baixo, lança palavra de maldição. Mas Deus está dizendo que você vai sair daqui hoje debaixo de uma palavra profética, e a palavra profética é independência. Deixe que fale o que querem, deixe que fale o que querem. O que prevalecerá na tua vida é a minha palavra, diz o Senhor. Pode o advogado falar, pode o médico falar, pode até o juiz bater o martelo e dar a sentença. Deus é poderoso para revogar. Aí começa a zombar do Neemias, gente. Dizer que ele não vai conseguir, que ele não vai construir, que ele não vai chegar em lugar nenhum. Olha a resposta do Neemias. Capítulo 2, verso 20. Olha a resposta do Neemias para o Sambalate, para os Tobias e para o Gesem da vida. Olha a resposta, gente. Olha a resposta que você vai dar. Olha o que Neemias diz. Capítulo 2, verso 20. Neemias diz assim, ó: então eu respondi com classe. Neemias está dizendo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Mas Neemias, você é pedreiro? Sou não. É construtor? Sou não. Tem as manhas na colher de pedreiro? Tem não. Sabe fazer um cimento, alguma coisa? Sei também não. O que você manja de construção? Nada. Mas como que você vai conseguir? O Deus do céu me fará prosperar. Mas você tem dinheiro? Tem não. Tem qualificação? Tem não. O que você tem? Eu tenho a presença de Deus na minha vida. A cantora acabou de dizer aqui: pode cantar bem, pode pregar bonito, pode ter teologia, faculdade, um monte de coisa. Se não tiver presença, eita meu Deus, aleluia! Pode chegar um banguelo barrigudo de chinela havaiana aqui e cantar e pregar e o fogo cair, porque Deus se manifesta aonde o vaso está cheio da sua presença. Olha a resposta do Neemias, gente, com classe: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Por quê? Por que o Neemias está falando isso? Já tesourou, Neemias já tesourou. Por quê? Primeiro, Neemias tinha certeza que Deus estava com ele. Segundo, Neemias tinha certeza de que ele ia conseguir concluir a obra para a qual ele foi designado a fazer. Então preste atenção. Agora, nesse momento que você está vivendo, agora, nesse momento que talvez a nossa igreja vive, ninguém dá nada para nós. Ninguém dá nada para você agora. Sabia? Tem gente que nem atende o seu telefone com medo de você pedir dinheiro emprestado, porque a situação está tão feia. Agora, nesse momento que você está vivendo, esse Sambalate, Tobias e Gesem vão olhar e vão dizer: incapaz, não chega a lugar nenhum. Aqui mesmo, já teve gente que saiu da igreja e falou: quero ver o que esse pastor vai fazer sem o meu dízimo. Já faz 1 ano que ele saiu, a igreja está aqui viva. Então pode dizer para você: quero ver, quero só ver. Mas o Neemias já tesoura eles dizendo: ei, vocês não têm parte. Parte no quê? Neemias está dizendo: vocês não têm parte em nada aqui. Vocês estão dizendo: eu nem quero também parte no quê? Não tem nada ao muro caído, porta queimada, tudo destruído, eu quero parte no quê isso aí? Mas Neemias sabia que lá na frente o muro ia estar construído, tudo edificado, e a glória de Deus se manifestaria. Pastor, não estou entendendo. Agora ninguém dá nada para você, mas quando você estiver lá, o Sambalate, o Tobias, o Gesem vai querer participar. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: tesoura já hoje, na prova, já tesoura já hoje. Diga: você não tem parte no que Deus tem para a minha vida. Eu estou falando como homem de Deus aqui para algumas pessoas que precisam identificar na sua vida quem é o Sambalate, quem é o Tobias. E Deus está dizendo: corta relacionamento,
Corta relacionamento com Sanbalat e Tobias, porque quando eu te abençoar, eles vão querer usufruir da bênção, mas já corta já, porque lá na frente eles não terão nenhum direito. A Bíblia diz que foram várias as tentativas desse Sanbalat e Tobias para tentar atrapalhar o projeto. O capítulo 4, você vai ler o capítulo 4 e você vai ver que capítulo 3, capítulo 4 de Neemias foi capítulos de luta, só de gente querendo atrapalhar, retardar a construção. Mas nada podia impedir. Gente, nada podia impedir o Neemias. Por quê, pastor? Porque Deus estava com ele. Tem um monte de gente que não gosta de você. Sabe por quê? Porque você tem o que eles não têm. Talvez ele tenha carro bom, casa boa, tudo da hora, mas não tem o que você tem. O que, pastor? A presença. Anda de carrão, tem dinheiro, come picanha todo dia e você come arroz, feijão e ovo, mas é uma alegria. Esse dia o Samuel chegou em mim e falou: varão, comi um ovo que parecia um bife hoje. Porque a presença de Deus, ela não independe das circunstâncias, do que eu estou vivendo. Ei, psiu, o crente é assim, ele sabe. Sabe do que, pastor? Sabe do que o apóstolo Paulo escreveu? As aflições do tempo presente não se compara com a glória futura. Entendeu não? Então eu vou clarear para você entender. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar a história desta igreja, gente. E Sanbalat e Tobias não tem participação no sucesso da tua vida. Gente, foram várias as tentativas. Se você ler, os inimigos da reconstrução, eles tentam atrapalhar de tudo quanto é jeito, mas não conseguia. Não conseguia. Por quê, pastor? Porque Deus estava com Neemias. E segundo, capítulo 4, verso 6. Por que eles não conseguiram retardar, atrapalhar a obra? Olha o que diz o capítulo 4 e o verso 6. Olha o que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro até a sua. Por quê? Por quê? Muito fraco, eu quero que vocês digam essa frase bem forte. Por quê? Por quê? Quem está com a Bíblia aberta aí, pelo amor de Deus? Por quê? Por quê? O que é isso, pastor? Unidade. União. Se nós nos unir, diz o Senhor, aos membros da Assembleia de Deus rompendo em fé aqui presentes, se nós nos unir, a presença de Deus nós já temos, mas ainda falta a união aqui nessa igreja. E Deus está dizendo: se nos unir, Jundiaí vai ficar pequeno para nós. Ai, porque muitas famílias não prosperam, porque muitos casamentos não prosperam, porque muitas empresas não prosperam, porque não há unidade. E Jesus diz: o reino dividido não prospera. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: ei, Júnior, Souza, Juninho, algumas pessoas eu tirei, porque o Senhor tirou, Deus, eu gostava tanto, eu tirei, porque implantar divisores no meio da obra, não. Divisor só vem para dividir, e o reino dividido não prospera. Jesus fala: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. Aonde há divisão, não prospera. No casamento, o marido tem que estar unido, senão não prospera.
A igreja, Deus está falando com essa igreja, a igreja precisa se unir. Quando Neemias fala, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, Neemias estava dizendo, todo mundo estava na mesma fé, na mesma visão, na mesma unidade. Agora o divisor, o pastor faz uma visão, ele diz, isso aí eu acho que não vai dar certo. O divisor, ele vem em todas as áreas da nossa vida. Precisamos identificar aonde está o divisor. E a Bíblia diz o que tem que ser feito com ele. Está sendo ensinado aqui na escola dominical. Tem que cortar. Tem que tapar os ouvidos. Tapa seus ouvidos para a voz do Sanbalat e Tobias. Tapa seus ouvidos para vozes estranhas. Corta relacionamento com Sanbalat e Tobias. Você extremo, bloqueia no Facebook o Sanbalat e o Tobias. Bloqueia no WhatsApp. Pastor, eu estou falando que é uma ordem de Deus. Mantenha relacionamento com gente que acrescenta. Mantenha relacionamento com gente que está na mesma visão que você. Porque onde há divisão, não há a presença de Deus. Deus não abençoa, não prospera. E hoje o que está acontecendo com a igreja, gente, brasileira? Divisão. Cada dia, estava vendo aqui no bairro, o que mais abre aqui no bairro agora é sorveteria, barbearia e igreja. Sorveteria, agora mesmo, eu acabei de ver uma igreja nova que abriu aí, estava vindo para cá, eu vi. Sorveteria, barbearia e igreja. Aí você vai saber a história da igreja, é tudo fruto de divisão. Prospera, gente, um reino dividido? Deus está falando aqui com essa igreja, eu quero união. Eu tenho uma grande obra para fazer, mas se não se unir, não acontece. União no grupo das irmãs, união no grupo de jovens, união nos obreiros, união na igreja, união, reproduza comigo essa palavra, união. Tem um ditado que diz que a união faz, e é uma verdade. A igreja vai ser forte se for unida, porque a igreja unida jamais será vencida. O inimigo tenta implantar divisores. Já vou terminar aqui, gente. No capítulo 6, o verso 5, nós vemos aqui 5 tentativas de Sanbalat, Tobias e Gesem para fazer Neemias descer. Quantas tentativas, gente? Quantas? A primeira vez eles mandaram um mensageiro para Neemias. Ô Neemias, desce aí do muro, rapaz, vamos conversar. Ó, o Sanbalat Tobias está chamando para tomar café lá em casa. A segunda tentativa. Ô Neemias, o Sanbalat Tobias, o Gesem, está esperando vocês lá. Vai lá comer uma pizza, que agora a moda é pizza, né? Vai comer uma pizza lá em casa. É? Ô Neemias, vai ter um churrasquinho, vamos congregar lá na igreja. Deus é o mesmo, vamos fazer uma campanha lá na sua casa. Você pensa que o Sanbalat Tobias vem com o rabo e o chifre? Às vezes vem até com a Bíblia debaixo do braço, irmão. Revela, profetiza, roda. Prega mais do que eu, se marcar. 5 vezes o Sanbalat Tobias mandou mensageiro. Ô Neemias, vamos, cara. Mas a Bíblia diz, olha o texto, que a intenção deles era matar o Neemias. 5 vezes eles tentaram. Mas eu vejo Neemias lá em cima trabalhando e olhando para baixo. Por 5 vezes Neemias disse assim: vou descer não, moço. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Vou descer não, porque a obra é grande e eu estou enfocado no meu ministério. Estou focado aqui, estou focado aqui na minha igreja, no meu ministério, porque o Sanbalat Tobias quer tirar você do foco, fazer você descer para matar você na fé. O Sanbalat Tobias faz proposta
convicção da profecia que o Pai te deu e dizer: não desço, não desço, não desço, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer. Eu não vou me rebaixar, eu não vou descer do salto. Não, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Não se rebaixa, minha filha. Não vai nesse nível de pobreza de Sanbalate e Tobias, não. Não perca tempo batendo boca, discutindo lá nos comentários. Para com isso, corta relacionamento. Foca na obra que o Pai te deu. Vamos, Neemias. Neemias, vamos lá, churrasquinho, congregar lá na igreja. Você faz o que aí? Aqui eu sou um batedor de tijolo. Bora lá que lá eu te boto de tesoureiro. Você faz o que? Aqui, bora lá que é missionário, para tirar você da obra. Propostas estão sendo feitas para tirar você da obra. E sabe como que o Sanbalate e Tobias age? Na chantagem. Se for. É assim? Ou não é? Se for, eu não dou. E tem um Sanbalate e Tobias que é mais atrevido, que fala: ou é lá ou é cá, ou é a igreja ou é eu, ou é isso ou aquilo, ou é aquilo ou aquilo. Mas eu vou te dizer uma coisa: a resposta que você vai dar para o Sanbalate e Tobias só vai, dá só uma olhadinha e fala: estou fazendo uma grande obra, não vou descer não. Não vou descer não. Por que eu não vou descer? Porque o trabalho vai ser árduo, viu, gente? O trabalho vai ser árduo. Esse mês aqui vai começar o trabalho árduo. Mas na hora da fotografia da vitória, só vai estar do nosso lado aqueles que acreditaram. Na hora de tirar a foto do teu sucesso, só vai estar do teu lado quem realmente acreditou em você. Fica de pé que eu vou terminar. Pode deixar aí. Cinco vezes o Sanbalate e Tobias tentou, mas por 5 vezes o Neemias tinha convicção do que queria. Se você não tem convicção, certeza do que Deus quer, do que você quer, qualquer proposta que aparecer, você vai abraçar. Qualquer coisinha que aparecer, você pega. Pega o primeiro namorado que aparecer. Pega o primeiro emprego que aparecer, aí fica trabalhando que nem louco aí de noite, de dia. Nada contra o bispo aí, né, bispo? Nada contra você, não. Mas tem gente que abraça qualquer coisa. Eu preguei aqui esses dias. Deus, a casa de Deus e a palavra de Deus está em terceiro plano. Não faz que nem o bispo. O bispo trabalha de dia e de noite, mas está quantas horas? 50 horas sem dormir? 24 horas sem dormir e veio para a igreja. Se fosse determinado assim todo mundo, amém, né? Vou dizer uma coisa para vocês, que eu ia falar no começo, vou falar agora. A gente fez 7 dias no monte, no 6º dia, uma quarta-feira. Estava eu, o Samuel e o Gabriel. Se eu estiver mentindo aí, eles podem gritar: mentiroso. Nós ouvimos a voz de Deus. Posso ser sincero, gente? A gente tem um terreno da igreja de 1.000 metros quadrados. 1.500 metros quadrados. Diga glória a Deus. Não é do pastor Júnior nem do pastor José, é da igreja. É nosso. Seus filhos, quem não tem vai ter, vai casar lá no templo da Assembleia de Deus Rompendo em Fé. E muitas vezes, eu vou ser sincero agora, eu vou falar a verdade. Eu não acreditava na construção daquela igreja lá. Muitas vezes eu cheguei para o meu pai e falei: vende esse terreno. Vende ele, bora lá no residencial, lá, vamos fazer lá.
Eu não acreditava. Acreditava não. Eu, pastor Júnior, filho do pastor José, eu falava, aqui nunca vai construir igreja não. Vê lá, não consegue, vê lá. Quantas vezes eu falei isso? Mas quem estava lá no monte viu a lapada que Deus deu na gente. Porque se eu não entro na visão, ia construir a igreja, mas na hora de tirar foto eu não ia estar lá. Então o que Deus fez? Me colocou na visão. Me colocou no projeto e na obra. Agora, sabe o que eu estou falando para o Sambalat e para o Tobias? Quando eles falar, não vai conseguir, vê lá que não constrói, vê lá, não tem dinheiro, não tem condição. Eu só vou dizer assim, ó: o Deus dos céus me fará prosperar. Segundo, estou fazendo uma grande obra de modo que não vou descer não. Deus nos deu o direcionamento, o que fazer, como fazer, estamos debaixo de uma estratégia de Deus. Mas eu não acreditava, mas agora eu acredito. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque algumas pessoas não acreditam em você, não acreditam no seu sonho. Quem sabe não acredita nem nesse projeto que nós lançamos aqui. Deus vai fazer você acreditar. Se você não quiser acreditar, Sambalat e Tobias não tem participação no sucesso desta obra. Eu vou ler o último versículo para a gente encerrar, que está no capítulo 6, e eu já vou terminar aqui, e se quiser já vir aqui a cantora para cantar mais um louvor, já fica todo mundo aqui no jeito. Sabe aquele assim, cantora? Quem impedirá o agir de Deus? Será que nós conseguimos? O tecladista é meio ruim, mas acho que dá para ir. Eu vou ler 2 versículos para a gente terminar. E é debaixo desta palavra profética que eu quero encerrar essa noite. Presta atenção, capítulo 6, verso 15 e 16, diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês Elu, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Estamos no aniversário da igreja, iniciando a construção da igreja, mas quem vai construir a igreja vai ser Deus. O pastor José me falou que a igreja, depois de pronta, vai ficar uns 5 milhões, né, pastor? 5 milhões, o projeto que a gente tem. Agora a gente só vai fazer um salão para sair do aluguel, mas a igreja vai ficar 5 milhões. Quem vai dar o dinheiro? É Deus. Ou você pensa que Noé tinha todas aquelas madeiras para fazer a arca? Quem deu a madeira para Noé? Quem deu funcionário, ajudante, gente qualificada para Neemias construir o muro? Quem deu? E Deus já falou aqui, ó, que vai enviar pessoas para investir. Tem gente que nem da igreja mas já falou: pastor, conta comigo. Tem pessoas que chegaram aqui esses dias, mas já falou: pastor, ó, estou com umas bênçãos para receber, e na hora que sair, pode ter certeza que eu vou ajudar essa obra. Então, se os de dentro não acreditam, Deus vai mandar de fora. Eu quero encerrar essa mensagem falando o que Deus mandou. Eu quero liberar 2 profecias aqui essa noite. 2 palavras proféticas. A primeira, ela vai direcionada para você. Você, é você mesmo. Você, quem é você aqui? Diga glória a Deus. Então a primeira vai ser para você. A segunda vai ser para a Assembleia de Deus rompendo em fé.
Feche os seus olhos e abra as suas mãos.